Se você vai fazer uma prova de proficiência de leitura, tá? Pode ser de leitura, pode ser de escrita, tá? Tanto reading quanto writing comprehension, nas provas de proficiência, é muito importante você conhecer uma área que chama marcadores discursivos, tá? Ou no inglês, linking devices, né? Marcadores discursivos. Tem um livro que chama Os Marcadores Discursivos de Signpost Words, que eu gosto muito desse termo. Ele é como se fosse sinal de trânsito, tá? Os marcadores discursivos são palavras que ligam duas frases, tá? Eles ligam duas frases e determinam a relação entre uma frase e outra. E ele é um marcador, por quê? Porque ele vai dizer antes para você o que vem pela frente. É como se fosse um sinal de trânsito, como eu falei. Por exemplo, se tiver um quebra-mola daqui a 200 metros, não adianta você saber que tem o quebra-mola lá no quebra-mola, porque isso vai estragar seu carro. Você tem que saber que tem um quebra-mola lá na frente 100 metros antes, 200 metros antes, porque é o que você fizer antes, 200 metros antes, é que vai fazer com que você passe pelo quebra-mola de uma maneira segura. Lá, a placa lá não adianta mais, a placa antes adianta, por isso eles chamam marcadores discursivos. Eles vão dizer para você antes qual é a relação entre as duas frases, né? Existem os mais conhecidos, são os mais comuns nos textos, são de adição e contradição, causa e consequência, de condição, ênfase, tempo, vários, né? E a maneira com que a gente ensina os marcadores discursivos para a área de leitura instrumental, por exemplo, é muito mais prática. Não, por exemplo, você não tem que decorar o que significa however ou decorar o que significa although, tá? O que você tem que saber é que ambas essas palavras têm a mesma função na frase, de contradição. Até porque qual delas eu vou usar, tanto faz. Se eu tenho uma competência na língua, tanto faz se eu uso no entanto, no entanto, no entanto, entretanto, porém, embora. Qual dessas palavras? Tanto faz. Eu posso falar, apesar de estar chovendo, eu fui ao clube. Eu posso falar, eu fui ao clube embora estivesse chovendo. Estava chovendo, mas eu fui ao clube. E o que eu preciso saber não é o significado dessas palavras, é a função que elas ocupam na frase. Qual é a função que elas têm na hora de ligar duas frases, né? Eu posso falar mais sobre isso, tá? É uma maneira muito mais simples para você aprender a dominar a área de marcadores discursivos que certamente vão ser testados, tá? Entre em contato conosco, eu posso ajudar você ainda mais.